Boa noite. Vamos dar início aos estudos da noite de hoje, já aguardando os amigos estarem entrando aí, para que a gente possa fazer a última parte hoje do capítulo 12, preparação de experiências, né? Nós estamos vendo como é que se dá no plano espiritual todo o plano reencarnatório. Então já estou aguardando todo mundo entrar. Boa noite a todos. Boa noite, amigos queridos, a cada um que vai entrando aí. Satisfação poder mais uma noite estar com cada um de vocês. Deixa eu só organizar aqui, som. Me deem um retorno, como é que tá tudo, vão me falando. Muito bem, já tô vendo o pessoal entrando aí, né? Então, boa noite Márcio, Angélica, Tayane, Carla, boa noite Renata, Sueli, Silvia, Tereza, Rafa, boa noite Vanessa, um beijo grande para você e para os filhos lindos, viu? Saudade. Boa noite Márcia, Márcia Sink, Márcia Burlim, boa noite, que satisfação, boa noite Eliane, boa noite Cris, Romanelli, boa noite Eliana, boa noite Carlos, ei Carlos, tudo ok? Então som, imagem tranquilo, estão me vendo, estão ouvindo bem? Então tá bom, nosso momento de paz. Elis, ó, um beijo para você, viu? Saudade. Boa noite, Silvana. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Sandra. Então, bem-vindos a todos no nosso espaço aqui. Boa noite, Dona Cida. Então, vamos lá. Vamos dar início a mais uma noite de estudos. Boa noite, Luciene. Saudade de você, Vanessa. Você, Liz, de todos que estão aí, as minhas colegas, minhas grandes amigas de trabalho, né? A gente passou um bom tempo juntas e agora estamos cada uma numa cidade, mas muita saudade mesmo. Boa noite, Silvia. Então vamos lá. Vamos dar início, primeiro elevando os pensamentos. Eu sempre falo que aqueles que quiserem e puderem, coloquem seu copo com água, sua garrafinha com água, porque no momento da prece é o momento que a gente também roga a espiritualidade amiga, aos trabalhadores abnegados do Cristo, para que fluidifiquem a nossa água, colocando nela tudo que nós precisamos para o equilíbrio de cada célula do nosso corpo físico e perispiritual. Boa noite, Regina. Boa noite, Sueli. Então vamos lá, Inês. Boa noite. Mestre Jesus, mais uma noite nos reunimos em Teu nome para os estudos sobre o espírito que somos no corpo em que habitamos ou estamos transitoriamente. Médico dos médicos, mestre irmão maior, sempre dissestes que onde dois ou mais estivessem reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria. Então envie, Senhor, os trabalhadores abnegados de Tua seara, que nesse momento eles se acerquem de nós, que os nossos mentores, os nossos familiares que nos precederam além túmulo e que zelam e velam por nós, possam nesse momento alargar a nossa compreensão, dar-nos sabedoria e discernimento para que tudo o que dissermos, tudo o que ouvirmos, para que esteja de acordo com os Teus ensinamentos. Pedimos nesse momento que toda a área construída e não construída dos nossos lares sejam visitadas, que todos os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em fluidos salutares, para que dessa maneira a vossa paz, tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade se faça presente entre nós,
retirando tudo aquilo que nos angustia, que nos perturba, que nos retira a paz e que pode eventualmente nos trazer desânimos, para que possamos continuar, Senhor, a luta no veículo carnal. Necessitamos de Ti, do vosso bom ânimo. E dessa forma pedimos para que fluidifique as águas e os alimentos dos nossos lares. Que as águas e os alimentos recebam o lenitivo, o medicamento necessário para o refazimento de cada célula do nosso corpo físico e perispiritual. Pedimos pelos nossos doentes, pelos nossos familiares que já estão no plano espiritual, dos quais sentimos saudades, que os nossos pensamentos de amor sejam levados até eles e se transformem em luz e bênçãos no caminhar dos nossos queridos, porque sabemos que há vida além desta vida, que a vida na carne é apenas uma experiência, mas que nós somos espíritos. Que vossa paz, que vossa luz e vosso amor estejam sempre presentes, nos amparando, confortando e fortalecendo no nosso caminhar. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos no livro Missionários da Luz, capítulo 12, última parte do capítulo 12. Nós estamos na página 185. E lá na página 185 nós estamos ouvindo vários relatos de espíritos que vão voltar ao veículo carnal, que vão renascer, reencarnar. E a gente viu que toda passagem nossa pela Terra tem um propósito, tem uma razão de ser, é planejada. Se nós não temos condições de participar desse planejamento, a espiritualidade amiga planeja por nós, pensa em cada detalhe dessa reencarnação, de tal maneira que nós não estamos aqui para ver o planeta como uma casa de veraneio e só buscar amealhar bens materiais, riquezas e viver como se nós estivéssemos passeando. Nós estamos aqui com um propósito seríssimo de melhora do nosso espírito. E esse propósito tem que estar muito claro. Portanto, tudo aquilo que pode fazer com que nós nos percamos na Terra, nós mesmos, se tivermos discernimento, pedimos à espiritualidade amiga que nos blinde, que retire de nós tudo aquilo que poderia ser nessa encarnação a nossa queda. Então vocês viram uma pessoa pedindo para que não viesse semelhante à deusa, né, a Vênus, a deusa do amor, com todas as curvas perfeitas, com uma beldade no físico, porque ela disse, não é isso que eu quero, com isso eu posso me perder. Outras pessoas dizem, eu não quero dessa vez ir abastada financeiramente, porque também posso me perder. Então cada um de nós, segundo as nossas necessidades, pedimos esta ou aquela coisa, para que a gente não se perca e faça valer a pena a nossa reencarnação, a nossa estadia sobre a Terra. Mediante isso, nós estávamos exatamente ouvindo uma mulher, onde ela dizia, essa entidade espiritual, dizia o seguinte, prefiro a fealdade corpórea. Não estou interessada num corpo de Vênus como a deusa do amor, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Então essa foi a fala final da página 185. Continuando então na nossa noite de hoje, Manassés, que é um desses espíritos que não foi completista também nas suas últimas reencarnações, não conseguiu ir até o final fazendo aquilo que lhe cabia. E ele, mesmo assim, está numa condição melhor. Tanto que nesse local onde há o estudo das reencarnações, ele é um dos auxiliares que está lá. Então, mediante isso, Manassés prometeu
interpor os seus bons ofícios e auxiliar essa senhora para que ela consiga, então, né, o auxílio que ela precisa para não se perder na carne. E tão logo se despediu ele da nova interlocutora, passou a mostrar a André Luiz as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Então aqui, lembrando, e para aqueles que estão aqui, né, hoje, não viram a semana passada, eles estão observando no plano espiritual como é feito todo o desenho do corpo físico de cada pessoa que vai reencarnar. Há um projeto, há um rascunho. Lembra que eles saem, os espíritos saem de lá com um pergaminho, parecido com um pergaminho, um rolo embaixo do braço. Ali tem o desenho do corpo que ele vai habitar, o veículo carnal dessa encarnação. E nesse desenho do veículo carnal, a gente observa muito claramente que não é só um simples desenho. Tem inclusive planejamento de doenças que ele pode ter por necessidade, daquilo que ele vai passar, quando vai desenvolver, e tudo que nos acontece, a espiritualidade diz de maneira muito esclarecedora. Simples assim, a cada um segundo suas obras. Nada temos que não merecemos. E às vezes as dificuldades nessa reencarnação, às vezes não, na maioria das vezes, quando temos condições, fomos nós quem pedimos. Fomos nós quem imploramos muitas vezes para que a gente consiga levar com êxito a existência terrena tão ínfima perante a eternidade ou perante a imortalidade da alma, porque somos espíritos imortais. E aí, André Luiz fala que Manassés continua mostrando os desenhos que tem lá, porque vocês viram que é assim, uma cópia perfeita de um corpo feminino, de um corpo masculino, com todas as veias, com todas as glândulas, todas as células, tudo muito iluminado para que a gente possa analisar a beleza dessa máquina perfeita, criada por Deus, e que nós às vezes habitamos. Por exemplo, eu tenho o meu, cada um de vocês tem os seus, com as suas limitações, mas nós temos que dar muita graças a Deus, né? Ter gratidão, porque nós estamos passando nessa experiência para que os espíritos sejam curados das doenças da alma, das mentes enfermiças e das escolhas erradas que nós já fizemos. Então isso é o mais importante. E aí André Luiz fala que admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando Manassés ponderou. Olha o que Manassés fala. Esse livro foi escrito nos anos 40, 45. Então veja o que falou naquela época sobre a medicina. Prestem atenção. A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Ou seja, no futuro, a medicina vai aliar que o pensamento gera doença no corpo físico. Pensamentos desajustados, doenças e enfermidades no corpo físico. Muito raramente, diz a espiritualidade, não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Então, assim, raramente você vai ver uma doença que não esteja ligada aos desajustes mentais. Todos os órgãos, veja isso agora, todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. Então, tudo que existe nessa máquina, nesse veículo carnal, reflete a saúde ou a doença mental, o quanto nós somos evoluídos ou não moralmente. As preocupações, presta atenção agora, olha, as preocupações excessivas com os sintomas doentios ou patológicos aumentam as enfermidades ou as doenças.
As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-los. Então imagina, né? O que a gente está procurando? Que tipo de pensamento nós estamos tendo? Então o que a gente procura de emoção? E as emoções, quando a gente fala em grandes emoções, pode ser um filme de baixo teor, que só nos traz emoções desajustadas, como pode ser um filme, uma música de elevada, né, que eleva o nosso pensamento, de elevado teor, que pode também nos fazer bem e trazer emoções benéficas. É isso que a espiritualidade está dizendo aqui. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares, se pode acontecer com o nosso corpo físico, imagine o campo enorme de observações que nos oferece o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Então ele está dizendo assim, se aqui no corpo físico, muitas vezes ouvir uma notícia ruim tira-nos a paz. Então imagina lá que você está se alimentando à mesa com a televisão ligada e de repente é dada uma notícia triste, ruim. Naquele momento, como é que fica o nosso psiquismo? Como é que fica a nossa mente? Como é que ficam os nossos sentimentos? Às vezes atrapalha até a nossa digestão. Agora imagina isso quando nós estamos próximos a colocar o corpo físico para descansar, porque espírito não dorme. Quem dorme, quem descansa é o veículo de carne e osso. Os espíritos aproveitam o momento do sono físico, é físico o sono, para sair. Pegar um pouquinho essa liberdade e ir para outros planos, outros locais, rever pessoas, receber orientações, ir ao plano espiritual, se preparar para uma empreitada diferente que a gente vai passar na Terra. Então, para onde nós vamos, depende de como nós nos preparamos. Então, essa é a importância. Por isso que o desequilíbrio da mente, se ela causa doença no físico, imagina a pessoa desencarnar, deixar o veículo carnal e partir para o mundo espiritual em desequilíbrio. Para onde ela vai? Esse é o verdadeiro inferno, né? Não é aquele inferno de Dante com caldeirão, fogo e a pessoa queimando. O inferno é a falta de paz na consciência. Muitas pessoas já vivem no inferno diariamente, porque não tem essa tranquilidade, essa busca pelo entendimento das leis divinas. Por isso que aqui Manassés fala então para André Luiz, o médico do futuro, o médico do porvir, conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais nos trabalhos curativos, às providências espirituais, nas quais o amor cristão represente o maior papel. Hoje a gente já vê isso. 2020 tem faculdades de medicina que tem a disciplina espiritualidade. Não é espiritismo, não é catolicismo, é espiritualidade. Como quem diz, aquele que ora, que eleva o pensamento, atrai para si uma outra condição psíquica, se prepara melhor, se fortalece melhor. Então, dentro da espiritualidade, também os médicos começam a aprender que toda doença tem nome. Quando vocês pesquisam o médico Décio Iandoli Júnior, ele fala, toda gastrite tem nome, toda doença tem nome. É um grande médico oncologista que hoje tem várias pesquisas dentro da obra de André Luiz, inclusive artigos publicados em revistas e grupos científicos internacionais de grande renome, onde ele não fala de coisas dele, mas ele utiliza das obras de André Luiz com Chico Xavier para falar sobre isso. Se você pesquisar Décio Iandoli Júnior, você vai ver ele falando dessa medicina, dessa questão hoje tão ligada à mente, o pensamento e as doenças refletidas no corpo físico.
Por isso que André Luiz, já lá em 45, dizia a mesma coisa. E aqui é ele quem afirma, graças à espiritualidade com a qual ele estagiou, que exatamente o médico do porvir vai compreender isso. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço de reencarnação, ou serviço reencarnacionista, Manassés tomou o pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Então agora Manassés está mostrando um projeto de um amigo dele que vai reencarnar. E olha o que Manassés fala: não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso significa que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. Gente, olha, abre o parêntese aí. Era um rascunho, um desenho do corpo que ele habitaria na próxima reencarnação, o amigo dele. E veja que nesse desenho já tem lá a doença que vai acometer esse ser. Aqui nesse caso é uma úlcera, vocês viram? Logo que ele atingir a maioridade, ele será acometido de uma úlcera, por escolha dele. O que será essa úlcera? Acabei de falar para vocês, toda doença tem nome. E porque a extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, diz André Luiz, Manassés explica então o porquê dessa úlcera. Esse amigo faz mais de 100 anos, mais de um século, cometeu o revoltante crime assassinando um pobre homem a facadas. Então, olha, há mais de um século, numa dessas encarnações ou reencarnações, ele assassinou um amigo a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada, a pessoa que ele matou, ligou-se fortemente a ele, porque na verdade ele só matou o físico, o espírito vive. E esse espírito, assim que perdeu o corpo físico, ligou-se ao assassino. E da semente do crime, E veja que o infeliz assassino plantou em um momento, colheu terríveis resultados por muitos anos. Como não ignora, olha a fala de Manassés, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação, e a entidade fora da carne passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho por ataques sistemáticos. Onde que ele matava? Porque ele não tem mão física para pegar alguma coisa e assassinar o veículo de carne. Mas olha o que a entidade fazia? Matava-o devagarinho por ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Então, o espírito começou a sugestionar pensamentos de morte na cabeça do outro. Tem uma coisa aqui que vale muito a pena a gente entender. Nós nos reunimos por afinidade, por similitude, por sintonia, certo? Então, se você olhar, a gente sempre fala, diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. Se você é uma pessoa de moral elevada, se você busca ser alguém que segue no bem, ninguém vai te encontrar trilhando caminhos errôneos com pessoas do mesmo naipe. Você vai buscar pessoas que também queiram o bem, pessoas que também vibrem no mesmo patamar contigo. É sintonia isso. Agora veja, o ódio, quando a gente tem raiva de alguém, quando a gente guarda mágoa de alguém, é como um imã, a gente atrai essa pessoa, porque a gente pensa nela. E aquilo fica remoendo dentro de nós. E essa ligação, essa atração de ódio recíproco, quando os dois ainda se odeiam, pior. Porque ficam grudados, imantados um ao outro. E o fato de não mais ter o corpo físico é pior ainda. Porque uma coisa é você estar os dois encarnados sobre a terra, um vendo o outro. Por isso que Jesus, no Evangelho a gente tem lá,
Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É hoje, é agora. Mesmo que o outro não queira te perdoar, perdoe você, porque o perdão te liberta dessa imantação. E veja que a pessoa que ele assassinou, não tendo corpo físico e a vida continuando, porque a vida é uma só, nós experienciamos na carne, mas somos espíritos imortais. Dentro da carne ou fora dela, somos espíritos. Agora estamos encarnados. Então, mediante isso, o que aqui deixou muito claro? Que a pessoa que foi o assassino está encarnado ainda. E ela não vê o espírito, e o espírito vai sugestionando na cabecinha dele pensamentos mortíferos. Em suma, quando o homicida desencarnou por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Então vamos imaginar assim, quando a gente pensa no abacate, na fruta abacate, vamos entender o perispírito aqui. Olhando a casca, que você vê aquela casca grosseira da fruta, ali é o corpo de carne e osso, é a matéria que você enxerga, a primeira que você vê. Mas quando você pega o abacate madurinho e você pega uma faquinha, corta devagar a casca e vai puxando a casca, você vai ver que tirando a casca, o molde igualzinho estava a casca, tem a polpa. A polpa tem o mesmo molde, só que ela já não é grosseira igual a casca. Embora tenha o mesmo formato, é uma matéria mais sutil, mais leve, mais bonitinha. Essa matéria significa o perispírito, o corpo mais leve que envolve a semente, que é a vida, e a semente representa o espírito. A semente tem a vida, não é? Então a semente é o espírito, a polpa da fruta é o perispírito, que é a primeira roupa que o espírito veste para ser visível por todos. E a casca que a gente consegue ver é o corpo de carne e osso. Então, quando a gente fala que quando o espírito, com ódio, começa a sugestionar pensamentos mortíferos de desequilíbrio, esses pensamentos atingem primeiramente o perispírito, que é a polpa da fruta ali. E é o perispírito que está mais próximo ao espírito. E isso reflete doença no corpo físico. Mas quando esse que assassinou o amigo desencarnou, ele foi doente, porque a mente doente também trouxe doença para esse primeiro corpinho semimaterial, que é o perispírito. Então, quando alguém fala assim, eu vi o espírito da minha avó, aquilo que você vê não é o corpo de carne e osso, é o perispírito. É esse corpo material, uma semimatéria, uma matéria menos grosseira que essa que a gente pode tocar de carne e osso, tá bom? Só para vocês entenderem. Espero que aqueles que estão agora vendo um pouquinho da doutrina espírita possam ter entendido. Se não entendeu, me fala que eu busco reexplicar, tá bom? E dentro disso, a gente começa a observar, então, que quando a pessoa que assassinou esse amigo desencarnou, ela estava além do remorso de na mente estar pensando no que ela fez, ela ainda desencarnou com problemas nesse corpinho primeiro que envolve o espírito, que é o perispírito. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais. O que são essas regiões purgatoriais ou regiões umbralinas? Para onde nós vamos quando o corpo físico perece, morre? Nós vamos para onde a nossa consciência nos leva. Se nós temos uma consciência de paz, de termos feito tudo aquilo que nos cabia, se estamos desprendidos dos bens materiais, se temos a consciência de que a vida para além desta vida na carne, nós vamos, junto com os nossos familiares, com aqueles que nos querem bem, com os nossos mentores, para mundos espirituais, muitas vezes até melhores que a Terra.
que a Terra é um planeta de provas e expiações. Mas se nós estamos em condições desequilibrantes, perturbadoras, se fizemos obras e ações equivocadas no bem, o que o Cristo disse? A cada um segundo suas obras. E o próprio Cristo disse: há várias moradas na casa de meu Pai. Nós criamos uma morada como um inferno mesmo, trevosa. A gente mesmo, a nossa consciência arrependida ou muitas vezes perturbada das escolhas e das nossas ações, nos manda para lugares assim, lugares que nós mesmos criamos às vezes. Tem pessoas que não saem nem da terra, não saem nem do cemitério, de perto do caixão, para vocês terem ideia. Então, continuando, gente, ele fala aqui que ele arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Então vamos lá, essa pessoa matou o outro, depois se arrependeu. E mesmo o outro passando pensamentos mortíferos, ele desencarna em situação perturbadora, fica um tempo em zonas inferiores, sofrendo, se culpando, se condenando, até que consegue elevar o pensamento e ser auxiliado. Sendo auxiliado, não basta a gente se arrepender. Por isso que é muito ilusório, eu que fui católica, vou falar da religião da qual é a minha base. A gente tinha aquela ilusão de que muitas vezes bastava a gente confessar os nossos pecados, individual ou coletivamente, na missa coletiva lá, né? Onde nós falávamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E olha que eu sempre fui muito religiosa, muito. E aí a gente via que naquele momento o padre, se era individual, o padre falava: reza tantos Pai Nosso, tanta Ave Maria, faça tantos terços, e tá tudo bem, toca a vida. E aí a gente fazia de novo, aí chegava na época, né, de lembrar a paixão de Cristo, ficava sem tomar refrigerante, sem comer doce, fazia regime disso, regime daquilo. E depois no sábado de aleluia, aleluia, né? Voltava a fazer tudo. Se tirava a barba, se deixava a barba crescer, tira a barba e vai para a festa. E faz tudo de novo. Diferente dessa concepção, hoje nós temos a noção dentro da doutrina espírita que, na verdade, o arrependimento é o primeiro passo, sim. A gente ter consciência de que erramos é muito importante, mas não basta confessar o erro, orar, virar as costas e acabou. A gente confessa o erro, se arrepende e confessa a nós mesmos. É a nossa consciência que tem que ter isso muito claro. A gente se arrepende, mas aí vem a segunda parte. Se arrependeu, você vai reparar o erro. Tem que reparar. Vai ter que fazer o bem àquele que você já fez mal. Então, reparar é o segundo ponto. E aqui está dizendo que esse amigo cresceu moralmente, começou a buscar fazer o bem por aquele que ele fez o mal, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Ou seja, a gente se arrependeu, está disposto a reparar? A gente se prepara. A espiritualidade amiga nos ampara. Nós não estamos condenados ao inferno mental eternamente. A hora que nós dissermos eu quero ser melhor e nos propusermos a modificar o roteiro de nossas vidas, nós vamos dar passos rumo ao Criador, não mais na horizontal, mas na verticalidade. Então isso é o que fala que nós temos que reparar. Por isso que ele diz que a partir do momento que a gente tem esse intento de ser melhor e de reparar, a intercessão acontece. A espiritualidade amiga intercede por nós. Entretanto, a dívida permanece. Não é porque a gente quer ser melhor que nós não somos devedores. A dívida permanece, a gente tem que reparar. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho em pagamento. Então, a primeira coisa, se arrependeu? Ama.
Tem uma música, né, do querido Moacir Camargo, que fala: ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Então é isso, a gente pode modificar o nosso roteiro agora, acertar isso agora, porque o amor, contudo, transformou o caráter do trabalho em pagamento. O nosso amigo agora que vai voltar à Terra não precisará desencarnar em espetáculo sangrento. Matou pela espada perecerá. Se ele modificar o roteiro, ele pode pagar de outra maneira. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo que a reparação vai ser ele ter uma úlcera no corpo físico. Por isso que está dizendo, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida. Então, necessariamente, não porque a pessoa matou o outro a facadas, que ela tem que reencarnar e morrer a facadas. Perceberam? Ela pode ter um problema no corpo físico, uma úlcera. Então, ele carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde que vai surgir, o surgimento da úlcera, até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Então, olha, gente, de tudo isso que eu falei, a misericórdia divina é grandiosa, porque depende do quão nós estamos dispostos a modificar o roteiro dos nossos espíritos para melhor. Queiramos nos modificar, coloquemos amor nas nossas atitudes, arrependimento, estejamos dispostos a reparar, teremos o amparo intercessório do plano espiritual maior, dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiães. Então, com esse apoio, com esse auxílio, a gente consegue passar pela Terra sem grandes sofrimentos. É isso que está sendo dito aqui. Então, uma úlcera, um problema na tireoide, um problema na coluna, um problema no olho, um problema no braço, um problema na perna, tudo que nós tivermos, vamos pensar por esse olhar, por esse prisma. Olhemos para dentro de nós e comecemos a analisar o que a gente precisa. Se há todo um planejamento, se há todo um desenho estruturado e minucioso, detalhado do que vamos fazer e como é que vai ser o veículo que habitaremos durante pequenino tempo perante a imortalidade da alma, então a gente tem que se preparando. Tem coisa que nós causamos, tem coisa que somos nós. A raiva, a mágoa, a busca por enxergar, ouvir e falar coisas que estão afastadas da lei divina, dos ensinamentos do Cristo. Isso a gente procura. Hábitos viciosos. Tudo isso a gente procura. Tirando isso, aquilo que não cabe a nós entender agora, porque não temos uma quantidade de, vamos dizer, de ferramentas para entender o que nos acomete o corpo físico muitas vezes, o que acontece? A gente tem que ter esse olhar do Cristo, a cada um segundo suas obras. E é verdade, Elise, quando estamos dispostos a ser melhores, né? Mas do outro lado, nenhuma reciprocidade. É errado querermos manter-nos distantes? Não, não é errado. O que é errado é quando a gente, distante, se mantém ligado pelo pensamento. Entendeu? Se dentro da gente nós não trabalharmos o perdão ao ponto de ter libertação, porque o perdão ele liberta. O perdão não é bom para quem recebe, é bom para quem dá. Porque nem sempre o que recebe tem maturidade para entender. Primeiro, se nós nos magoamos a esse ponto. Às vezes ele não tem nem noção. É o jeito dele, sabe? É o jeito da madeira.
a pessoa ainda é grosseira nas atitudes, não tem o mesmo olhar para a vida como nós já temos, e às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu gostava tanto, eu fiz tanto por aquela pessoa, e ela me retribuiu com ingratidão, com traição, porque as pessoas que nos magoam são aquelas que mais estavam ligadas ao nosso coração, não são pessoas desconhecidas. E aí a primeira coisa que a gente vai trabalhar na nossa mente é assim, a partir do momento que eu me magoei, aquela pessoa está indo dormir praticamente todas as noites comigo. Quando eu encontro com ela em algum espaço, o meu coração bate descompassado, a minha mente não consegue dormir. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou trabalhar em mim. Se foi ela que me magoou, todas as noites ore e agradeça a Deus por nesse momento você ser a vítima. Porque é melhor ser vítima do que algoz. E peça a Jesus que trabalhe a nossa mente para melhor, para que a gente não seja tão criterioso ao julgar o outro. Como disse Chico Xavier, ao outro dou o direito de ser como é, a mim o dever de ser cada vez melhor. Então eu posso perdoar, mas Jesus falou, amai os vossos inimigos, não é amar do mesmo jeito que a gente ama alguém que sintoniza na mesma vibração que nós, mas é amar no sentido de não desejar o mal para aquela pessoa, de estar próximo a ela e não se sentir tão ruim. Então amar significa deixar a pessoa caminhar, imaginando que todos nós somos imperfeitos. E se hoje ela nos fere o coração, vai saber se amanhã não somos nós que ferimos o de alguém. E aí quando a gente lembra do Pai Nosso que estais nos céus, né? Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas da mesma maneira que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então a gente está fazendo um trato com Deus. Eu perdoo, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar? Olha como Jesus entendia a nossa infância espiritual. Quão pequenos nós somos. Porque para Ele nos dar uma prece maravilhosa, mas que é muito ligada ao nosso processo evolutivo atual. Nós somos ainda aqueles que têm dificuldade em perdoar, que se ofende fácil. E aí Jesus fala, olha, escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Você está dizendo Pai Nosso. Nesse momento que você ora o Pai Nosso, você está dizendo que aquele que te magoou, que te entristeceu um dia, é teu irmão. Que todos aqueles que hoje estão equivocados e ignorantes no bem, trilhando caminhos afastados das leis divinas, é o filho pródigo da história bíblica que Jesus contava. E que um dia o pai vai dar uma festa na hora que ele, ao bater a cabeça, perder tudo, ver que a dor é um caminhar que cada vez vai aumentando mais se a gente não aprende e que, portanto, tem que vir pelo amor. O dia que esse filho pródigo voltar, o pai vai dar uma festa, porque Jesus falava que se eu tenho 100 ovelhas, 99 estão ali comigo, com o pastor, com o bom pastor, e uma estiver desgarrada, o que deve fazer o bom pastor? Deixar essa uma e ficar com a maioria? Jesus responde, não, deixa a maioria que está encaminhada e vai buscar aquele um. Então a oração do Pai Nosso, Jesus quer trabalhar em nós a maturidade espiritual para esse entendimento. Se do outro lado não tem nenhuma reciprocidade, deixa que um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai despertar. Mas você não vai estar ligado a ele, porque você já está em outro patamar de vibração. Você quebrou ao perdoar e ao deixar a pessoa caminhar esse elo destrutivo que poderia destruir ambos. Então, nós modificarmos o nosso roteiro para melhor, é tranquilo. Se a pessoa não aceita o perdão, porque às vezes a gente fala assim também, ô fulano, eu te perdoo. Perdoo o quê? Eu não estou errado. Porque muitos de nós achamos que a nossa verdade é a verdade. Aquela que vai libertar. Não tem gente que usa essa palavra até hoje? Conheça a verdade vos libertará, como se a verdade dela fosse a verdade cristã. E a gente sabe de que verdade Jesus estava falando. Do autoconhecimento. Do nosso mundo íntimo. Porque quando ele disse,
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não está falando só do planeta, ele está falando do nosso mundo íntimo. É ele que nos causa aflição. É ele que nos traz as tormentas, de acordo com o nosso pensar, com o nosso sentir e com o nosso agir. Então, se nós estamos dispostos a sermos melhores, mas o outro lado não tem reciprocidade, o problema é do outro. O duro é quando nós não estamos dispostos. Quando a gente bate naquela tecla de que eu estou certo, a verdade está comigo. Então a gente tem que entender assim, o outro ainda é um doente. Ele está num degrau que não vislumbrou a irmandade em Cristo. Então deixa ele seguir. Você continua o seu roteiro para se melhorar, buscando bons pensamentos, inclusive orando por ele. Coloque nas orações. Todos os dias enderece um Pai Nosso, que é o que a gente pode fazer. E isso é muito, tem uma, vamos dizer assim, um retorno muito bom. Porque quando a gente ora pelo outro, a gente se fortalece também, né? Estamos orando por nós. E é isso que está sendo dito aqui. E aí André Luiz continua falando que enquanto, né, fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas logo que se dispunha o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que coisa linda. Quando a gente aprende a amar e enxergar o outro como irmão, e dependendo da condição do outro, se o outro nos ataca, se o outro agrava a situação, enxergá-lo como um doente, mas é nosso irmão, aquele que tem mais entendimento, quanto mais conhecimento, mais nós seremos cobrados. Então o outro pode ser ainda ignorante, ele não compreende, mas a nossa compreensão já nos dá um privilégio de vislumbrar a vida além dessa vida. E por mais difícil que seja, Débora, a gente troca a palavra difícil, né? A gente sempre fala nos estudos, por desafiador. É desafiante para nós atingirmos as nossas metas. Como é desafiador parar de beber, parar de fumar, parar de falar mal da vida dos outros, parar de postar coisas deprimentes, ter responsabilidade de onde estivermos, representarmos a cristandade que nós queremos para nós. Então, colocar Jesus nas nossas atitudes é o primeiro passo. Em qualquer situação, o que faria Jesus agora, se ele estivesse no meu lugar? Ele falaria na lata. E eu não estou falando aqui como uma pessoa que já seja espírito perfeito, porque lá atrás, há pouco tempo, eu também falava na lata. Hoje eu já penso 10 vezes antes de falar. Eu penso primeiro se o que eu vou falar vai contribuir para o crescimento da pessoa. Segundo, se o que eu vou falar a pessoa já tem maturidade para ouvir. Porque depende do jeito e as coisas que nós falaremos, o outro escuta ou não. Então, tudo que a gente faz hoje, e não é só a maturidade da idade, é a maturidade espiritual que nos dá esse discernimento. Calar, muitas vezes, é sinal de sabedoria. Calar, colocar a água da paz na boca para a brasa apagar, e depois, refletindo com calma, sem reagir, porque a reação é a primeira coisa que a gente faz. A gente tem que agir sempre, não reagir. Então a gente faz uma reflexão e coloca 3 perguntinhas. Se Jesus estivesse no meu lugar, como é que ele agiria? Segundo, será que aquela pessoa que está na minha frente já consegue entender Jesus? Na grandiosidade da sua atitude? Ou ele acha que Jesus foi um covarde? Porque alguns ainda esperam o Messias que venha libertar a sua família, porque muitos fazem essa conexão com a divindade, com o Criador, esperando saúde para a família, dinheiro para a sua família, né? Mas nem o sofrimento para a sua família, quer blindar a família.
Esse é o Deus do impossível que liberta todos nós, mas o restante pode sofrer. E nós temos que ter uma maturidade maior para entender que se o Pai nos ama, Ele nos ama a todos igualmente. O que está na prisão, o que está fora dela. E dessa forma, o Pai deseja que todos nós sejamos curados das nossas enfermidades. E a gente hoje está estudando que as doenças são da alma, refletidas no nosso psíquico, na nossa mente. E a mente enfermiça traz enfermidades para o corpo. Porque é o nosso pensar que gera o nosso sentir, que gera o nosso agir. E o nosso sentir, pensar e agir traz equilíbrio ou desequilíbrio para esse veículo de carne que nós utilizamos, né? Mas podemos perdoar em pensamento e em oração, Débora? Claro que sim. Podemos. Podemos porque eu já consegui muitas vezes na minha vida isso. E eu vejo que é a oração que liberta, porque quando a gente fala com Deus, mais que recitar palavras, eu costumo dizer que a gente deve ter um tete-a-tete com Cristo, com Deus, o Criador. Nós devemos sentar e dizer realmente o que nós estamos sentindo. Mas faça isso com prazer. Se você gosta de cuidar de plantas, vá cuidar do que você gosta, vá fazer uma caminhada, ou sente, vai ouvir uma música instrumental, uma música ao piano, e escreva. Tem pessoas que ao invés de falar, gostam de escrever. Escreva para Jesus. Coloque ali o que está te acontecendo, o que está te afligindo. E inclusive coloque a nossa pequenez. Muitas vezes eu coloco para Jesus em pensamento: Mestre, hoje eu estou me sentindo sem os pés no chão. A tempestade que abala o meu ser nesse momento e me faz pensar isso, isso e isso, parece que eu não vislumbro outra coisa senão sombras e decepções. Mas eu vejo que muitas vezes, quando a coisa estava agitada ao seu redor, o Senhor subia para orar. Ficava a sós com Deus. E não eram grandes palavras que o Senhor dizia. Muitas vezes levantava os olhos para o céu e nada falava, só agradecia. Nesse momento, também o Pai, muitas vezes não vai falar nada. Só vai nos ouvir e nos escutar. Porque antes de verbalizarmos, Ele já sabe o que nos acontece. Porque esse Pai, Ele não dorme. Ele consegue ver a nossa alma, o nosso espírito. Ele sabe das nossas necessidades. Ele não vai nos dar um celular ou qualquer outra coisa material para nos entreter e nos fazer felizes por algum tempo. Ele vai nos enviar o que nós realmente necessitamos. Então, o perdão significa, primeiro, entender que nós não somos perfeitos. Se você tiver a noção de que você também não é boa gente, é o primeiro passo, é assim que eu me olho. Porque às vezes você está passando na rua e uma pessoa que nunca te viu, nunca falou com você, vai te olhar de longe e comentar para um amigo: olha aquela pessoa lá, você viu como ela é? Que metida! Nossa, olha a roupa que ela está vestida. E vai comentar de você e vai emanar vibrações ruins para você. E você nem sabe. O homem sobre a terra não é assim? Ele não julga o outro pelo vestir, pelo falar, pelo agir. E mesmo sem conhecer a fundo quem é. Agora imagina nós que conhecemos. A gente não se conhece? Você não sabe que tem hora que você é uma pimenta, um purgante? Que às vezes a gente responde coisas que magoam as pessoas que nós mais amamos. Se a gente tiver essa noção que nós somos imperfeitos e que habitam sombras em nós, que nós temos que trabalhar para melhor, aí a primeira coisa que a gente faz é dizer assim: ah, Jesus, se eu quero que o outro me perdoe, então eu tenho que fazer. Eu não posso desejar que o outro faça aquilo que eu não sou capaz de fazer. E a espiritualidade já respondeu, Débora, eu lembro de falar isso várias vezes, que nós só enxergamos no outro aquilo que tem em nós. Porque uma coisa que você não conhece, você não enxerga.
Como é que você fala que uma pessoa é orgulhosa? Você sabe o que é orgulho. E você não sabe só da literatura, não. Porque quando a gente lê algo que está muito distante de nós, a gente tem uma vaga ideia. Mas quando você afirma, fulano é egoísta, fulano é orgulhoso, fulano é vaidoso, é porque você também sabe que essas coisas habitam em você. Porque quando a gente fala assim, eu sempre dou o exemplo da Edelweiss, né? Gente, mas hoje eu vi uma Edelweiss. Que coisa mais linda. Você parece uma Edelweiss. A pessoa vai ficar imaginando, será que ela está me xingando? Será que ela está me elogiando? O que é Edelweiss? Se a gente não sabe, a gente vai rapidinho depois lá e procura na internet. Onde que tem Edelweiss? A gente pode até falar, mas a gente não viu, não tocou para dizer o que é. Então, toda vez que você disser que fulano é, e você afirmar, é porque dentro de você aquela qualidade ou aquela inferioridade também habita ou já habitou. Nós só falamos muito bem daquilo que a gente conhece muito bem. E como é que a gente conhece? Porque já vivenciou. Fulano é maledicente. E como é difícil deixar de ser maledicente, hein? Começa numa conversa com uma amiga, hoje com o celular, alguém te manda um vídeo de uma mulher traindo o esposo. E em 3 segundos você passou para mais 1000 pessoas. Aí a gente começa a falar, o que é maledicência? Jesus faria aquilo? Mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Não ficou ninguém, Senhor. Então vá. Eu também não te condenarei. Atire a primeira pedra àquele que não tem pecado. É isso que a gente tem que ter noção. Então o outro fez, graças a Deus que foi o outro, não fui eu. Que eu não faça mais. Então é melhor calar. A espiritualidade sempre diz assim, não se defenda. Não se defenda porque quando o outro te ataca vorazmente, ele não está disposto a te ouvir mais. Então tudo que você falar, ele vai retrucar e vai atacar. Então não se defenda. Qual é a maior defesa? Não é o ataque. A maior defesa é a sua vivência daí para frente, que vai dizer, pela exemplificação dos seus passos, quem você é de verdade. Porque o outro, ele pode falar tudo de você, mas você no dia a dia vai mostrar quem você é. Não adianta verbalizar nada. É o que você fizer, é o seu caminhar, a história que você vai escrever que vai dizer se você é ou não aquilo que o outro disse. Então, a melhor defesa é o silêncio e o caminhar como Jesus fez. Não vai dizer nada? Estão dizendo que você é o rei dos judeus. O que é a verdade? Então veja o quanto, Pilatos tentou tirar da boca de Jesus que ele se defendesse. É mais ou menos isso. A melhor defesa são os exemplos e o próprio caminhar. É isso. Então, por mais difícil que seja, ore. Ore para que você se liberte do sentimento que pode virar doença. Mágoa pode virar câncer. Pode virar úlcera nervosa, gastrite e outros problemas seríssimos. Bom, pessoal, falando isso, nós vimos então a última fala de Pedro, o amor, cobre a multidão de pecados. Então a gente tem que aprender a amar. E a amar os nossos inimigos não significa ter por eles o mesmo amor que nós temos por aqueles que sintonizam conosco. Amar os nossos inimigos significa pensar neles sem desejar o mal. Pensar neles sem o coração bater descompassado. Pensar neles sem sofrer e desejar que eles estejam numa condição de queda, porque são nossos irmãos. Então é verdade, Maura, a importância do orar e vigiar é exatamente por isso.
Por isso que André Luiz fala que ele olhou aquela planta educativa daquele corpo que vai ter problema no físico exatamente por isso. E ele diz que por não encontrar palavras bastante claras para pintar a admiração, diz que ele ficou em silêncio. E compreendendo o meu estado de alma, o companheiro continuou: são inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se da maioria deles que todos os doentes na carne, olha só, todos os doentes quando estão na carne, como eu e vocês, são almas em trabalho da ingente conquista de si próprios, como se a doença fosse uma forma de nos despertar para o espírito que somos e nos ajudar a conquistar o quê? Os tesouros e as virtudes do espírito. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. Então, de acordo com a nossa ação, teremos que reparar com uma condição maior ou menor, seja de sofrimento, né, seja de expiação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida, olha que lindo isso, a vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Então, olha, estar vivenciando as leis divinas, começando a ler o Evangelho e buscar vivenciar pelo menos uma página, perdão das ofensas, amar indistintamente, não desejando ao outro aquilo que a gente não gostaria para nós. Só deseje para o outro o que você desejaria para si mesmo. Porque tudo que a gente fizer que nos afaste das leis divinas, nós teremos que reparar. E aí André Luiz fala que durante alguns dias, ali ele permaneceu na instituição benemérita, compreendendo, grifem isso, olha, que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu mistério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Ou seja, tudo o que nos acontece é do nosso merecimento. São coisas boas? Nós merecemos. São coisas não tão boas, nós também merecemos. Mas embora sejam coisas não tão boas e às vezes a gente reclama e fala por que comigo, às vezes a gente chega do lado de lá e vai descobrir que nós que pedimos. E por esquecermos aqui no corpo, a gente reclama, maldiz, e a espiritualidade fala: gratidão por tudo. Gratidão é a palavra mesmo. Agradeçamos. Hoje, quando a gente se vê, se olha no espelho, sejam quais forem os problemas que acometem o nosso ser, nós andamos, falamos, enxergamos e estamos aqui reunidos com a mente preservada. Nesse momento a gente consegue concatenar as ideias, pensar acerca da nossa existência e podemos e devemos traçar novos roteiros para a nossa vida ou para a nossa existência terrena, porque rapidamente ela passa. E a gente não lembra o quanto nós passaremos aqui. Então que a gente faça valer cada 24 horas, que da nossa boca saiam palavras de amor e acolhimento, empatia e resiliência, que o nosso olhar seja bom, porque se vossos olhos forem bons, todos os vossos órgãos, todo o vosso corpo será bom. É isso que a gente tem que fazer. Gente, passou rápido. Terminamos o capítulo 12. E na semana que vem, então, a gente começa a falar da reencarnação de Segismundo, porque tudo isso aqui é para mostrar uma pessoa que precisa reencarnar com um casal que ele tirou a vida, do homem ele tirou a vida e da mulher acabou levando-a para um prostíbulo. E agora ele vem como filho deles. E eles, inconscientemente, o que vai ser pai por ter sido assassinado por essa pessoa, não quer ser pai dele agora, porque no corpo físico ele esqueceu. Então é isso que a gente vai ver na semana que vem. Gratidão.
por cada um que está aí. Se puder, sempre compartilhe com um amigo, para que a gente comece a despertar consciências, porque nós estamos aqui para iluminar os nossos passos, mas também para ser luz, nem que seja uma luz de vagalume, na vida de alguém que ainda está em sombras. E quantas pessoas estão em desespero. Gente, beijo, fiquem com Deus e até a próxima terça, tá joia? Que Jesus os abençoe, que vocês tenham uma semana de muita paz e contem conosco para o que precisar. Estamos aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos e oremos pelo nosso planeta.